conheço pessoas que triunfam e sempre triunfarão. Sabe por quê? Eu lhes direi por quê. Porque nunca desiste dos seus sonhos e sempre termina aquilo que começa. Essa era a frase que a gente recitava, entendeu? É uma frase de impacto, é uma frase de efeito, mas muito importante para a gente lembrar na hora da dificuldade, na hora de você enfrentar as adversidades. Você não pode esquecer por que você está aqui, porque Deus te chamou. Amém? Você não pode esquecer. Os dias difíceis, eles virão para todos, não tem como escapar dos dias difíceis, das tribulações e lutas. Elas virão, mas vamos buscar resiliência, que é permanecer firme no propósito, naquilo que acreditamos. Amém? Infelizmente, existe muita distração. Nós nos distraímos facilmente, e a distração, ela nos tira o foco, nos rouba o foco, nos tira do propósito e nos leva à área em que vamos passar a perder ao invés de ganhar. E nós temos que identificar as distrações na nossa vida. O que está nos tirando do propósito? O que está nos tirando a atenção? Eu não sei se já ocorreu com você, de você dormir bem e levantar mal. Não tem muita explicação para isso, lógica, né? Se você for para o lado da medicina, isso pode ser hormonal, entendeu? Do organismo. Você dorme bem, levanta mal, por causa do organismo que está reagindo assim, de uma forma ruim. E parece que você até está mal, com uma meia depressão, meio angustiado, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de fazer nada. Mas sempre há uma fonte disso, um porquê disso. Eu não posso continuar meu dia assim. O que eu faço normalmente quando isso acontece? Eu paro, respiro, para tomar um raciocínio mais profundo e buscar o que está me causando aquilo. Se é porque eu comi tarde, dormi tarde, e eu dormi mal. Se é espiritual, porque também, na maioria dos casos, é espiritual. E aí eu busco na minha consciência. Se não encontro, eu me dobro o joelho e já falo com Deus. E eu abençoo o meu dia. Eu repreendo esse dia que está demonstrando que vai ser ruim e profetizo para um dia que será produtivo e abençoado. Amém? Eu tenho um Deus que me ouve. Eu tenho um Deus que, mesmo que eu não sinta nada, porque eu não preciso sentir, quando eu sinto não há necessidade de fé. A fé, ela vem quando eu não sinto, mas creio. Não estou sentindo nada, mas estou acreditando. Então aí eu aplico a minha fé. Amém? Crendo que Deus está sobre o controle da situação e vai iluminar os meus olhos para que eu não tropece em algo errado. Amém? Então, sempre buscar o que está nos distraindo, o que está roubando a nossa atenção. Ou se você está se esquecendo da promessa que Deus lhe fez. Se você se esqueceu do Deus que você serve. Você serve a um Deus que é presente. Não do jeito que eu quero, mas do jeito que tem que ser. Porque muitas vezes a ausência de Deus não é ausência, mas é preparo dele para a nossa vida. Amém? É um preparo. Parece que ele nos tirou alguma coisa. Não, ele realmente, ele provoca algo para produzir em nós um crescimento espiritual.
e uma aproximação maior da presença dEle. Eu estava preparando a mensagem. Essa mensagem eu preguei na quarta-feira na igreja, e eu estava aqui dando uma olhada em várias mensagens que eu já preguei, eu deixo elas tudo registradas, mas eu senti inspiração nessa mensagem novamente, amém? E sinto muita paz de aqui comentar com os irmãos, de aqui a gente compartilhar juntos desta palavra, que os personagens é Jesus, que não poderia ser melhor, né? Que é Lázaro, Marta e Maria. Num episódio da morte de Lázaro. E aqui a história nos abre um leque muito grande e nos leva a raciocinar ou a meditar sobre coisas importantes e fundamentais para a sustentação da nossa fé nessa caminhada. Você já se perguntou como alguém há anos consegue servir a Deus sem oscilar e pensar em desistir? É possível alguém com 30 anos de convertido, 40 anos, 50 anos de convertido e não oscilar na fé? Eu digo para os irmãos, eu creio que é possível. Porque não é que são pessoas super, né, e melhor que as outras. É porque aprenderam a agarrar em Deus em qualquer circunstância, em qualquer momento da vida. No momento de glória, de exaltação, eles remetem essa glória para o Senhor e não tomam para si. No momento da dor, eles lançam essa dor, esse fardo sobre o Senhor. E com isso vão vencendo e lutando, e vencendo e ganhando a batalha, porque sabem, a sua fé está bem amadurecida e ajustada no Senhor. Eu já, na outra igreja, no outro salão, não lembro aqui, eu já até comentei sobre como eu me converti, como eu fui para Cristo. E eu fui para Jesus muito jovem ainda. Eu não venho de um berço evangélico, pais cristãos, crentes, nada disso. Eu venho de uma família católica e de berço. E que ir para uma igreja evangélica na minha época, isso em 1985, vocês não sabem o quanto tudo mudou. E quanto isso é um choque para a gente, que é crente raiz, né? Viveu em tempos diferentes, tempo que eu vi os irmãos da Assembleia de Deus descer a rua de casa, em fileira, né? A mulher ia na frente, o marido ia na frente, e os filhos atrás, com a esposa, a Bíblia debaixo do braço, aquele terno no calorzão quente, de cetim, é cetim, né? Cetim, Jesus, só Deus para sustentar nessa hora, amém? E era assim na nossa época. Eu tinha um amigo que ele um dia estava comigo no portão de casa, da casa dele. Ele entrou correndo para dentro, ele estava de bermuda, até no joelho, correu para dentro e voltou de calça social. Menino que nem eu, de 12 anos de idade. Eu falei, o que foi? Ele falou, o pastor está vindo aí. Eu não entendi nada, eu não era crente. Eu falei, mas por que tem a ver? Eu falei, não, eu não posso ficar de bermuda, porque senão vou ser disciplinado. Aí ele botou uma calça comprida. Estou dizendo não criticando e nem ironizando, estou dizendo, esse é o tempo que eu vivi, que para muitos hoje isso não é estranho, nunca viram isso. Tempo em que não se rapava a perna, não se cortava cabelo, entendeu? Isso foi real, já existiu, gente. Não podia pôr nenhum tipo de joia, nem passar batom. Isso existiu. Hoje nem nas mais tradicionais tem. Amém? Graças a Deus. Eu fui para Jesus nesse contexto, aos 15 anos de idade. Na igreja que eu fui,
Estava tendo culto ao lado. Colocaram os bancos da igreja para fora, era terra, fizeram um palco de madeira e veio um pastor de fora. Estava lotado de gente, eu sentei lá no fundo. E a palavra mexeu comigo. Eu sempre fui muito zoeira, não agora, mas quando menino, muito zoeira, muito brincalhão, falador demais. Mas quando eu estava no culto, acabou. Parou o tempo. Eu ficava sério e prestava atenção. Eu amava, como amo até hoje, ouvir a palavra de Deus. E aquilo tocou o meu coração. Depois teve uma vigília ao lado, que era um porão. E eu fui participar dessa vigília, nem entendia nada, o que era o quê, como oração. Era um mundo totalmente diferente para mim. E colocaram no meio lá, e todo mundo orando. Pensa num culto barulhento desses crentes, que parece que vai cair o prédio. Entrou pé, eu lá nesse meio. Aí fizeram uma roda, me puxaram e falaram assim, ora aí, vou orar o quê? Nem sei o que é, como que faz esse negócio. E falaram assim, você vai só glorificar a Deus. E me fizeram como eu ia fazer. Você vai fazer assim, glória, 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 glória. E eu comecei a fazer o que pediram para fazer. E glória, 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 eu não estou entendendo nada. E tal, e ali todo mundo orando, põe a mão na cabeça, puxa para cá, puxa para lá, e ora aqui, puxa lá. Eu estou nesse meio. Eu não estou irritado, nem bravo, para mim estou ali. Amém? Quando terminou, uma pessoa falou para mim assim, você quase foi batizado no Espírito Santo. Aí deu um nó na minha cabeça. Porque eu sabia do batismo de criança na igreja católica. Depois eu ouvi meio por cima sobre o batismo de crente que era na piscina. E aí uma pessoa fala assim para mim, que eu quase fui batizado, falei, aí deu um nó. Porque eu não vi piscina ali, água, nada. Eu falei, será que eu entendi? E aí, muito curioso aprende. Não chame a atenção do seu filho se ele for curioso. Alimente a curiosidade dele. Estimule ele a aprender, porque a curiosidade é uma fonte de aprendizado. Eu não consigo estar perto de alguém ou alguma coisa sem fazer pergunta. Entendeu? Se alguém estiver trabalhando, fazendo algo, eu falo, mas como é que você fez isso aqui? E às vezes eu peço até desculpa, você vai me desculpar, eu vou fazer algumas perguntas. Eu tenho curiosidade e vontade de aprender. Entendeu? Se um anjo descesse aqui, primeiro eu sei que seria um impacto muito grande, mas ele não sairia sem que eu fizesse várias perguntas. E eu tenho perguntas. Se Jesus viesse aqui, eu não sei se eu conseguiria falar, se ele aparecesse, né, em pessoa. Se eu conseguir falar, eu falo assim, eu tenho pergunta. Eu preciso fazer algumas perguntas que não tem resposta. Não encontrei ainda. Sou muito curioso, Jesus. Mas não vá embora sem me responder algumas coisas, se for possível. Amém? Então, se alguém for curioso, estimule. E aí, eu muito curioso, eu indo embora, perguntei para uma pessoa que estava comigo, o que é esse negócio do batismo que falaram que eu quase fui batizado, e eu não vi água nenhuma lá, não tinha nada disso. E eu não sei se eu entendi que falaram isso comigo. Não. Aí foram me explicar que era o batismo com o Espírito Santo. Eu falei, mas como que é isso? É igual das águas? Vocês falam aí? Não, batismo no Espírito Santo. Eu falei, me explica, eu quero saber tudo. Tudo. Não vem por cima. E aí nós fomos andando. Tinha uns 2 quilômetros de caminhada, 1,5 quilômetro, e nós fomos caminhando e foi falando. Que é assim, no dia de Pentecostes, pá, eu tô aqui ligadão, pá, e pá, e pá, e pá, pá, pá. E que aquela presença vem, e é muito maravilhosa. Eu falei, e aí no meu coração já está pegando fogo, eu tô assim, eu quero esse negócio aí. Eu gostei da ideia. 15 anos, gente, imagina, 14 para 15 anos. Gostei da ideia e tal. Na semana seguinte, tinha uma vigília. Foi o meu segundo, terceiro culto. Não sabia nada. Mas já sabia que existia o Espírito Santo, que eu podia ser batizado. Eu fui para a vigília. De novo, vem para frente quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Olha eu lá, ó.
Hã? Olha eu lá. Os anjos viram, o Espírito Santo viu, falou, ele está afim. Esse vai ser. Porque está afim. Ah, por que eu não sou batizado do Espírito Santo? Porque você não abre a boca, você fica pedindo perdão, misericórdia, me ajuda, não é? Está errado. Você tem que querer e receber aquilo que é um presente para a sua vida. Aí eu fui lá para frente, irmãos, aí colocaram a mão na minha cabeça, eu comecei a orar, a glorificar, daqui a pouco minha língua enrolou. Eu falei, o que é isso? Porque o Espírito Santo não tira a consciência. E a pastora que estava orando comigo falou assim, isso, ora em línguas, você foi batizado aí, meu irmão? Foi aquela rachada. Um menino de 15 anos, segundo, terceiro culto, um mundo completamente diferente do meu, não sabia o que era aquilo, mas tinha um negócio aqui dentro, e quanto mais mexia, mais eu... Parou todo mundo, eu não queria parar, e quando parou, eu chorei de alegria. Pergunta para mim, nunca mais quis saber do mundo. Eu estou com 54 anos, essa experiência eu tinha 14 anos. Quando foi que eu oscilei e falei, acho que eu vou deixar Jesus? Nenhuma vez. Nenhuma. Entendeu? Já tive vontade de chutar o barde, mas assim, situações. Chutar o casamento, chutar a igreja, chutar os outros, mas não sair de Jesus nunca. Mas quando você está em Jesus, você não chuta nada. Essa é a diferença. Porque você não vai sair do propósito. Você tem uma promessa. E você crê nela. Essa é a diferença. Há uma promessa e você não pode duvidar dela. Você teve uma experiência, eu batizo nas águas. Eu fui batizar nas águas depois de 6 meses. Imagina, mas já era batizado no Espírito Santo, já tinha o selo, já tinha a marca da promessa sobre a minha vida. O Espírito Santo já habitava dentro de mim, e aí começa uma jornada. Imagina um adolescente, as crises emocionais, existenciais da adolescência, quem eu vou namorar, se eu vou casar, eu passei por tudo isso, fiel ao meu Deus, diga glória a Jesus. Eu não fui para Jesus com um problema de enfermidade, com problema de droga, eu não vendia droga em biqueira, não tinha nada, cada um tem suas razões, problema conjugal, eu era adolescente, nem nada, não tinha, minha vida na paz, era uma vida de paz, pai, mãe, vivos, casadinho certinho, meus irmãos, a gente vivia, meu pai, nós somos criados de uma maneira que almoçava-se na mesa todo sentadinho, e jantava-se, almoço e janta sentado na mesa, nem eu faço isso hoje, então era tudo, então eu fui para Jesus por amor, não pela dor. Alguns, raridade, vem por amor, e a maioria vem pela dor. O que importa, meu irmão, é vir para Jesus. Amém? Isso que importa. Agora veja bem, por que eu estou discorrendo isso aqui? E o que isso tem a ver com a história bíblica? Tem tudo a ver. Porque você só vai permanecer firme se você não se esquecer da promessa que Deus fez. Se você entender que a obra de Deus não se acaba de uma hora para outra. Há um texto que diz assim, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor começou uma obra na sua vida e Ele vai terminar. Ele disse isso. Ele prometeu isso. Há uma obra a ser feita na sua vida. Você não pode ser distraído, se distrair por nada. Você tem que estar focado. Você tem que estar dentro do propósito e não sair dele. Porque há uma promessa sobre a sua vida. Quer ver que interessante? Em João 11, capítulo 11, versículo 4, se você quiser acompanhar aí no telão, pode acompanhar. A penúltima vez que eu vim aqui, eu estava lendo aqui, ó, e esqueci que está aqui na minha frente. Eu preciso pôr esse lá na sede. Amém?
Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Veja bem, as distrações causam isso, causam desatenção à promessa, entendeu? Porque Jesus está fazendo uma afirmação aqui que não pode ser esquecido, jamais. Agora veja bem, independente das reações que tiveram, Jesus cumpriu com aquilo que ele falou aqui. Está todo mundo preocupado com a doença de Lázaro, e era sério a doença de Lázaro, não era brincadeira, tanto é que levou ele à morte, entendeu? Ele foi a óbito por causa da doença que ele tinha, mas Jesus disse que esta enfermidade não é para a morte. Antes dele morrer, ele recebe a notícia, e aqui ele está trazendo um esclarecimento daquilo que é propósito, daquilo que é fato. Ele não pode morrer, mas vai ser ressuscitado. É a fé que Abraão teve quando levou seu filho para ser sacrificado. Abraão não se esqueceu do Deus que servia, por isso ele obedeceu em tudo. Amém? Algumas pessoas não servem no ministério, elas, não quero fazer disso aqui uma crítica, tá? Mas um ponto de reflexão, por um motivo: julgam não haver tempo para isso. Outros acreditam que não há tempo. Outros, eles querem dedicar todo o tempo ao trabalho e à família, entendeu? E aí aplicam essa razão para si e ponto. E aí muitos não servem por outros motivos também, por achar que é uma perca de tempo, mas não entenderam o propósito de servir, não só no ministério, mas lá fora. Quantas pessoas você acaba encontrando durante o dia que você poderia ajudar e você não o faz? E não tem nada a ver com estar dentro da igreja, frequentando as reuniões de discipulado, as reuniões de liderança, feita pelo pastor e pela pastora, não tem nada a ver. Está lá perto de você, está lá na sua casa, entre os seus familiares, entre seus amigos de trabalho. Você não tem tempo de falar que há solução para aquele problema, e que a solução é Jesus, e que se essa pessoa vir com você na igreja, vai encontrar a resposta que tanto está buscando. Nós somos facilmente distraídos com coisas insignificantes. Nós facilmente lançamos tempo, gastamos energia com coisas que não dá lucro e nem futuro algum, e não achamos ruim. Investimos nosso tempo, dinheiro, até nossa saúde, com coisas que não levam a nada. É uma perca de tempo. Quantas pessoas ficam no TikTok 1, 2 horas, 3 horas, ininterrupta? Isso é tempo jogado no lixo. Quantos eu já ouvi dizendo assim: eu comecei uma série na Netflix, eu fiquei tão curioso em saber, e essa curiosidade é ruim, tá? Deixa eu avisar de antemão, essa não é boa. Querer saber o que vai acontecer na próxima cena, e aí a pessoa vai para o segundo capítulo, terceiro, não é capítulo, segunda cena, terceira cena, lá, sei lá, e passam ali, liga a TV 2 horas da tarde e varam à madrugada, assiste a série inteirinha, nem dorme. Agora me explica, tempo jogado fora. E às vezes aquilo que é precioso, nós não damos valor e não dedicamos o nosso tempo. Não temos uma certa percepção de coisas que são importantes.
Há uma importância na palavra que nós não podemos distrair e nem jogar nossa atenção fora, e prestar atenção. Jesus está dizendo, esta enfermidade não é para a morte, ela é para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja Ele glorificado. Uma grande obra está prestes a acontecer, e está todo mundo voltado ao problema da enfermidade de Lázaro. Jesus fez uma promessa, mas todo mundo está pensando na morte ou na doença de Lázaro. Lázaro não está bem, mas Jesus disse, isso não é para a morte. Algo extraordinário está para acontecer. Amém? Na perspectiva humana, quando Jesus não dá atenção naquele momento, levou 2 dias depois, é um descaso. Ele não ter ido visitar, ter ido dar atenção, assistência. Na divina, isso é sincronia com algo maior. Amém? A glória de Deus. Jesus está deixando aquela situação ir mais longe do que o permitido, do que o ideal. O ideal era ele ir visitar e orar por Lázaro ainda doente, mas ele deixou ir mais longe. Ele deixou ir até que a doença causasse a morte, porque algo maior está para acontecer na vida de Lázaro e na história do reino. Amém, igreja? Você percebe que algumas coisas acontecem conosco da mesma maneira, que tem situações que fogem do nosso controle, que não encontramos resposta para aquilo, mas se nós formos olhar para o propósito daquilo que Deus já falou comigo e com você, alguém já falou com você através da palavra neste altar, alguém já falou profeticamente com você, já veio uma palavra, alguém que Deus enviou para falar com você e alertou você, e você está vivendo uma situação que está fugindo aparentemente do controle, mas a única coisa que você está fazendo é se esquecer que há uma promessa, e aquilo não será para destruição total, mas essa situação será para glorificar a Deus de uma forma extraordinária, de fazer com que você faça parte de uma experiência que poucos têm. Já parou para pensar? Ao invés de você focar na doença e no problema, olhar para Deus. Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus já prometeu que irá curar, ele vai curar. Posso ouvir um amém? Você está passando uma crise financeira? Deus pode mudar a tua história financeira. O problema é o olhar na crise financeira e não na promessa de Deus de abençoar a tua vida, de fazer você uma pessoa próspera. Algumas pessoas acham que prosperidade ela cai do céu do dia para a noite, mas muitas vezes a escassez é um estágio de preparo, porque se você receber com mais abundância, você vai gastar tudo errado. Pode olhar, pessoas que administram mal, se você der R$1.000 para ela, ela vai administrar mal. É 2.000, mal. Se você der R$20.000, ela vai administrar mal. Ela vai estar sempre devendo, sempre enrolado. Não é a questão financeira, não é o dinheiro que está na mão dessa pessoa, que é pouco que faz ela ficar endividada, é porque é um mau administrador. Entendeu? É um mau administrador. Imagina na parábola dos talentos, a um deu 5, a outro 2, a outro 1. Interessante que se tivesse dado 5 para aquele que ganhou 1, ele tinha enterrado 5. Não é a quantidade que ele recebeu que fez a diferença, e sim a má administração que estava na vida dele. Foi dado só 1 e ele teve a capacidade de enterrar esse 1. Tivesse dado 5, tinha perdido 5. Deu 1, perdeu 1.
Você pede mais para Deus, mas para fazer o quê? Se você não sabe fazer nem com o pouco que você tem. Já imaginou? Se Deus te der mais, vai ser vai ser destruição para a sua vida, vai ser um problema. Aí você fala, não, que isso? Não fala isso não, pode me dar mais que eu sei o que fazer. Sabe nada. A prova é que o que você tem hoje é mal administrado. O que Deus te deu hoje é para que você administre bem, para que Ele possa dar mais a você. E quando você está focado em fazer o melhor com aquilo que Deus está te dando, então você está dentro do foco e do propósito, Deus vai abençoar. Amém? Interessante que parece que quando eu ganhava um pouco mais, fundia o motor do carro, quebrava uma geladeira. Eu nunca conseguia ter em sobra, mas também nunca estava devendo, sempre ajustava. Amém? A prosperidade virá sobre a tua vida. Mantenha o olhar na promessa de Deus e leve a tua vida de uma forma organizada, em que o Senhor possa investir mais na sua vida. Amém? Diga glória a Jesus. Mas olha só, o texto fala em João 11, 21 também, logo para a gente refletir. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, as argumentações, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E ela responde: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Não, ele não está falando, ela tem consciência da ressurreição. Ela é conhecedora da palavra. Mas ela se esquece que Jesus falou que ele não morreria. Ela tinha que se lembrar. Amém? E é esse ponto que eu quero frisar. Nós perdemos a bênção, a noção da promessa, porque nos distraímos, porque nos esquecemos com facilidade de quem é Deus. Temos uma dificuldade gigantesca de saber quem é Deus. Temos uma facilidade enorme de duvidar de Deus. Quando deveríamos crer, nós duvidamos. Quando deveríamos avançar, nós recuamos. Com as coisas de Deus, é hora de avançar e você recua. É hora de ir para frente, não andar para trás. Posso ouvir um glória a Deus? Significa que não devemos tratar Deus como tratamos pessoas. Deus é Deus e Ele não é homem. Há um texto que fala claro sobre isso. Deus é Deus, não é homem. Se Ele não é homem, Ele não é comum. Não é um personagem fictício de uma história. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é presente. Amém? Você nunca caiu na real quando você diz assim: tchau, tchau. Você está despedindo de uma pessoa e ela fala assim: agora você vai ficar sozinho. Você fala: não, mas tudo bem, eu não ligo. Nunca te veio na tua mente que você não está só? Porque aqueles que têm consciência de quem é Deus, jamais vai estar só. A sua consciência na hora vai ter a resposta: não, eu não vou estar sozinho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vai estar comigo aqui. Eu não estou só. Amém? Diga glória a Jesus. Diga graças a Deus. Diga eu creio num Deus vivo e verdadeiro, que faz maravilhas. Oh glória. Esse é um Deus que nós servimos.
Olha só, como você tem crido em Deus. Essa fé, ao ser provada, ela vai ter sustentabilidade? Você vai sustentar ela de verdade? Ou vai fazer como muitos que já desistiram e voltaram para o mundão? Ou vai fazer como muitos que desistiram de fazer o certo e voltaram a fazer o errado? Deixaram o vício e voltaram para o vício. Deixaram a mentira e voltaram para a mentira. Deixaram a desonestidade e voltaram a ser desonesto e trapaceiros de novo. Porque muitos, ao não ver a solução que querem ver, porque eles querem ver segundo a sua ótica, e não no tempo e como Deus age, não têm paciência, são ansiosos, querem para amanhã aquilo que eles mesmos não entregam. Entendeu? Pode ver que as pessoas que são exigentes, querem para ontem, pouco oferece. Mas elas são exigentes. Quantas pessoas são exigentes, né? E são exigentes na obra. Chegam atrasados, chegam depois, não ajudam em nada, nem de forma braçal e muito menos financeiro, mas são exigentes. E põe quer pôr o pastor ou a pastora na parede, querem saber, querem resposta, mas são os que menos fazem. Você pode ver, observar que é muito natural, aqueles que são produtivos não estão pensando em cobrar nada de ninguém. A intenção é sempre fazer algo, sempre realizar algo. Eles não ficam olhando para a vida dos outros, se fazem, se não fazem, se vão, se não vão. Eles estão olhando para aquilo que eles podem produzir e fazer. Entendeu? Então, olha para você, para o seu interior. A sua fé, ela é suficientemente capaz de ser provada? Se Deus aumentar um pouquinho mais isso aí, você vai continuar servindo a Ele, confessando Ele como Senhor da sua vida? Ou vai começar a ficar, pula para cá, pula para lá, busca aqui, busca lá, algo que você já teve a resposta, mas você quer para ontem. Olha só, mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, estou repetindo de novo, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou. Fala comigo, identidade. Ele não tinha dúvida de quem ele era. E ele diz aqui, ó: eu sou a ressurreição e a vida. O eu sou, que é Jesus. Deus também se apresentou assim para Moisés: eu sou o que sou. Ah, me dá o teu nome para mim falar para Faraó. Não, você vai falar para Faraó o seguinte: eu sou, me enviou a vós outros. Esse vai ser meu nome, eu sou. Jesus aqui usa o mesmo nome, eu sou. Eu sou. Se ele é, ele continua sendo. O eu sou não mudou. Eu sou está aqui nessa manhã. O eu sou está aqui. Eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação do século. O eu sou está aqui. Ele está com você. Ele não deixou nem um minuto. Ele diz assim, ó: aonde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. O eu sou está aqui. Isso é um fato. Amém? Isso é um fato. O eu sou está aqui, pronto para estender a mão e abençoar a tua vida, transformar a sua vida. Mas aonde está? Onde você lançou o seu propósito? Na solução do seu problema, resolvido, parte embora? Não existe propósito no cristianismo se não houver mudança de vida. Não existe propósito no cristianismo se não houver propósito em servir e seguir Jesus. Amém? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue-me. Isso é cristianismo. O resto é um jogo de interesse. Amém? Às vezes a pessoa vem, aplica a fé, recebe a resposta da sua necessidade e vai embora. Era tudo que a pessoa queria. Eu não choro por esses
E nem me entristeço por isso, porque o único propósito dessa pessoa era receber resposta do seu problema e partir embora. Ela veio, recebeu o milagre e foi embora. Então eu não vou chorar e derramar lágrima para uma pessoa que realmente já encontrou o que queria. Amém? Ela não tem nada a ver com as ovelhas, as 99 que uma se perdeu. Entendeu? Essa sim a gente vai atrás e chora por ela, porque é uma ovelha do pastoreio de Jesus, que estava servindo, mas se distraiu e se perdeu por um momento, mas foram lá, resgatam ela, ela volta a servir ao Senhor, porque o propósito é servir ao Senhor. Não há propósito sem uma entrega para servir ao Senhor. Agora, olha só, ele diz assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Ele continua sendo o mesmo, a ressurreição e a vida, a ressurreição e a vida, amém? E Ele pode ressuscitar o teu sonho que estava morto, Ele pode ressuscitar esse casamento que está esfriando, Ele pode trazer vida para dentro da sua casa, aonde ali parece mais um velório, Ele pode trazer vida e alegria. Quantas pessoas eu já ouvi dizer, eu gosto, bispo, de estar na sua casa, porque aqui é um ambiente de paz, um ambiente bom de se estar. Amém? Sabe por quê? Porque fizemos da nossa casa um pedaço do céu. Nossa casa não é um pedaço do inferno, com música sertaneja, com xingamento, com palavrões, com discussões tolas. Não, isso é um pedaço do inferno. Nossa casa é um pedaço do céu, onde quando não tem uma música cristã tocando, tem conversa sobre a palavra de Deus, e é assim, assunto de que edificam, existe respeito mútuo de um para com o outro, não é um desafio de autoridade, não é um abuso de autoridade, um aponta o dedo, cobra do outro, xinga o outro, nada disso. Nós entramos numa harmonia e entendimento comum para o bem de todos. Posso ouvir um glória a Deus novamente? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ah, meu Deus, que declaração de fé. E eu quero encerrar, amém, não prolongar mais, baseado nesta fé, que Marta e Maria não tinham se ligado ainda. E veio um alerta para nós nessa manhã, de não esquecer daquilo que Jesus prometeu para nós. Ele é um Deus presente, sim, mesmo no silêncio. Uma resposta tem. Amém? Ele é presente na sua vida, Ele tem resposta. Ela pode parecer demorada, mas não é, é na hora certa, nem mais e nem menos. Eu disse para vocês, eu sirvo ao Senhor há mais pela soma dá uns 40 anos, né? Isso, 40 anos. Ministério, já uns 29 anos de ministério pastoral. Então nós aprendemos alguma coisa sobre permanecer no propósito, mesmo em meio a lutas e tribulação. Mesmo aonde não há resposta. Eu poderia contar testemunho pessoal meu e passar hoje a tarde inteira, o dia inteiro, amanhã, contando histórias e mais histórias de fatos que aconteceram e que Deus foi na minha vida quando parecia que nada iria acontecer. Daí não vai sair nada. Acabou. E não é assim. Deus é um Deus de milagres. Amém. Deus está fazendo um milagre na tua vida hoje. Agora, nesse exato momento, você pode nem entender sobre isso, mas o mundo espiritual em movimento está cuidando da sua vida, da sua família. Deus agora ama tanto você que o que Ele quer fazer com você é despertar essa fé adormecida, que ainda não é uma fé tão significativa, que por qualquer coisa pensa em desistir, mas Ele quer fortalecer a sua fé, para que em nada você desista dEle. Em nada. Desiste, meu irmão. Desiste das drogas, da bebida, desiste da promiscuidade, desiste dessas porcarias, mas nunca do Senhor. O que é para você desistir é aquilo que causa dano para a tua alma e para o teu corpo.
mas do Senhor, o Senhor faz bem para a alma e faz bem para o corpo. Amém? Posso orar com vocês? Fica de pé, por favor. Coloca as duas mãos sobre o teu coração. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Só você sabe como está a sua vida, o que você tem passado e vivido. Você e Deus. Talvez uma parte disso você contou para pessoas que você considera pessoas de confiança, ou pessoas da tua família, esposa, marido e até filho. Algumas coisas são segredos, outras coisas não são tão segredo assim, mas as pessoas sabem o que você tem passado e vivido. A circunstância tem tentado levar você a desistir, a não acreditar, a não colocar a sua fé realmente, inteiramente nas mãos do Senhor. Mas em nome de Jesus isso vai mudar hoje, porque você vai aplicar toda a sua confiança em Deus, e o que precisar ser feito, que é a tua parte, você vai fazer. Uma parte é a parte de Deus, e Ele vai fazer. Outra parte é a sua, e na parte que depende de você, você não será negligente. Se precisar corrigir alguma coisa, corrija, seja firme e ajuste, não aceite. Corrija, é para ser corrigido, não sustente mais isso. Mas hoje, por causa da tua decisão, o Senhor será a tua força, a fortaleza da tua alma, da tua vida, em nome de Jesus.